mais uma reunião do Desfrute desse livro maravilhoso de Apocalipse. Essa é a mensagem de número 95, cujo título é O Olhar Transformador do Cordeiro. Puxa, como esse Cordeiro tem um olhar maravilhoso, não é? Só o próprio título já diz isso para nós, né? Que esse Cordeiro tem um olhar maravilhoso. Irmãos, vamos ler Apocalipse, capítulo 5, no versículo 6, que é o versículo que nós paramos na semana passada, né? Então, no versículo Apocalipse capítulo 5, versículo 6, diz assim: Então, vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto, ou como diz no original grego, recentemente morto. Esse cordeiro tinha 7 chifres, tudo isso nós explicamos para os irmãos, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, nós explicamos para os irmãos, se os irmãos se recordam, que o que é cada uma dessas simbologias, né? A questão do cordeiro, a questão dos chifres, do número 7, e também explicamos os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, é, o que nós queremos hoje compartilhar com os irmãos, não é? Mais focado nesse versículo 6, no final do versículo 6, que fala que são os 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Irmãos, nós explicamos que não que haja 7 Espíritos de Deus, né? É um Espírito só, mas ele age como se fosse 7 Espíritos em Apocalipse, né? Ele está intensificado, um poder muito maior, como se fosse 7 Espíritos, não é? Mas o ponto maravilhoso, irmãos, é que esse Cordeiro, que é o Senhor Jesus, quando se fala de Cordeiro, deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando se fala de Cordeiro, está implícito, irmãos, e que está se referindo ao Senhor no aspecto da redenção. Que o Senhor, ele morreu por nós, porque o Cordeiro é um símbolo da redenção, de Cristo que morreu por nós, para realizar a redenção. Por isso que o versículo fala que um cordeiro como recentemente morto, como tendo sido morto, como recém-morto, indicando para nós que é uma questão da redenção. E logo ao falar do cordeiro, porque a ênfase desse capítulo 5 é o cordeiro, fala do leão também, mas a ênfase maior é o cordeiro. Daí para frente, como o próprio irmão Natal compartilhou na última mensagem, né, no período dos compartilhares, no final da reunião, no livro de Apocalipse vai aparecer muito a palavra cordeiro. Então, Cristo como cordeiro vai aparecer no livro inteiro. Até o final, até o último capítulo, vai mostrar Cristo como cordeiro, não é? Então, porque a redenção é algo que marcou o universo. Marcou o universo e marcou o universo eternamente. A redenção marcou a sua vida, marcou a minha vida e marcou o universo e marcou-nos profundamente por toda a eternidade, não é? E aí a questão toda do Cordeiro, no capítulo 5, é, quando chega, por exemplo, no versículo, só para demonstrar isso para os irmãos, né? No versículo 9 do capítulo 5, fala assim: E entoava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque fostes morto. Quem foi morto? O Cordeiro. E com o teu sangue, olha a questão da redenção, tá vendo? O Cordeiro foi morto, e o sangue do Cordeiro, ele tinha um objetivo, né? O sangue desse Cordeiro maravilhoso. Porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então, qual é o objetivo quando se fala do Cordeiro? Está implícito, e nós devemos sempre guardar isso no coração, amados irmãos, tá? Se referindo a Cristo como aspecto da redenção, Cristo Redentor, tá? Então, voltando para o versículo 6. O Cordeiro, ele tem, né? Mas no versículo 6 demonstrando que ele tinha, quando João viu 7 olhos. E esses 7 olhos, o próprio versículo explica que são 7 Espíritos de Deus. Está bem explicado, o próprio versículo fala isso. Isso quer dizer que
E também que esses sete espíritos, no final do versículo 6, falam que foram enviados por toda a terra. Ou seja, não há nenhum lugar nesta terra, e podemos até dizer verdadeiramente no universo inteiro, em que o Espírito de Deus, ou os sete espíritos, usando a simbologia de Apocalipse, não escapem do olhar desse cordeiro. Então, o cordeiro ele tem sete olhos. E esses sete olhos estão olhando para toda a terra, né? E acabei de falar, e podemos até extrapolar com nenhuma chance de erro, né? Com total acerto, que o universo inteiro, né? Então, o Senhor, ele está olhando os cordeiros têm os seus olhos, e são os olhos que estão percorrendo, porque são sete espíritos, estão percorrendo toda a terra. Assim, amados irmãos, não há ninguém nessa terra, nem nesse universo, que pode escapar do olhar do Cordeiro, ou seja, da ação do Espírito Santo, do Espírito em sete vezes intensificado de Apocalipse. Ou seja, não importa aonde eu vá, não importa o que eu esteja fazendo, não importa que eu esteja oculto dos olhos de todas as pessoas, mas dos olhos do Cordeiro eu não posso me esconder. Ainda que eu esteja trancafiado no meu quarto, os olhos do Cordeiro ali estão. Ainda que eu esteja na prisão de penitência máxima, os olhos do Cordeiro ali estão. Ainda que esteja no solitário, os olhos do Cordeiro ali estão. Ainda que eu vá para o fundo do mar, os olhos do Cordeiro ali estão. Ainda que eu vá no ponto mais alto dessa terra, o Monte Everest, lá está os olhos do Cordeiro. Irmãos, ninguém e nem nada pode escapar dos olhos do Cordeiro, porque esses olhos estão por toda a terra, não é? Estão varrendo, sondando. E qual é a função dos olhos? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Dos olhos do Cordeiro, que são sete espíritos. Mas só para mostrar para os irmãos, fora de Apocalipse, né, em outras partes da Bíblia, porque a Bíblia ela explica a Bíblia, e os outros versículos da palavra de Deus têm que comprovar isso. Não pode ser só, obviamente, no livro de Apocalipse, até porque Apocalipse é o livro final da Bíblia, então ele vai, se apoiando em toda a palavra de Deus que já passou, né? Porque é o último livro. Digo, já passou, assim, para trás, né? Na cronologia bíblica. Então, tem que se apoiar em toda a Bíblia. Então, só para mostrar como esses sete espíritos realmente estão por toda a terra, eu queria ler alguns versículos com os irmãos, né? Um versículo do Velho Testamento e um versículo do Novo Testamento. Agora, antes de ler os versículos, irmãos, entendam algo. Quando fala, eu acabei de repetir, é porque eu sou muito repetitivo, né? Para que nós possamos gravar. Quando fala que esses sete espíritos são os olhos do Cordeiro que foram enviados por toda a terra, isso quer dizer que ele vai olhar e vai penetrar tudo e todos nessa terra. Ele vai sondar todos nós. Ninguém escapa do sondar, do julgamento dos olhos do Senhor, né? Vamos ver os versículos. Vamos lá, deixa marcado aqui em Apocalipse capítulo 5, vamos circular um pouquinho. Salmo 139, vamos lá, o livro de Salmo. Salmo 139, versículo 7. Vamos ler lá? Olha o que Davi fala, né? Salmo de Davi, fala assim, só um pouquinho. Salmo 139, versículo 7 fala assim: Para onde, olha como que é claríssimo, né? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Gravem essas palavras: espírito e face. Por favor, grave essas duas palavras: espírito e face do Senhor. Então, para onde me ausentarei do teu espírito? Como é que você. Davi, no Velho Testamento, falou assim. Cara, Davi não sabia desse termo, sete espíritos, que são sete olhos do cordeiro. Ele não conhecia esse termo, né?
mas ele já sabia da realidade desse termo, ou seja, para onde que ele poderia se ausentar, fugir dos olhos do Cordeiro? Para onde que ele poderia ausentar, fugir do Espírito de Deus, que são os olhos do Cordeiro? O Senhor nos olha pelo seu Espírito. Ele joga o olhar pelo seu Espírito. Agora, a pergunta é, aí ele fala, essa é a primeira pergunta, ele faz duas perguntas no versículo 7. A primeira ele fala ausentar do Espírito de Deus. A segunda pergunta fala fugir da face de Deus. As duas coisas são sinônimas. Ou seja, como é que você pode ausentar do Espírito e como é que você pode fugir da face de Deus? Ora, isso quer dizer que se eu não consigo ausentar do Espírito e eu não consigo fugir da face de Deus, isso quer dizer que o Espírito são os olhos na face de Deus. Face. Face é a região onde estão os olhos. Ou seja, Davi está falando assim: eu não consigo fugir do teu espírito, eu não consigo fugir de olhar para a tua face. Onde eu vou, Senhor? A tua face está me olhando. É óbvio que quando Davi fala face, ele está se referindo aos olhos da face. Está olhando. Quando fala de ausentar a face, é ausentar dos olhos da face, tá? O que enxerga na face é os olhos. Então, o ponto é que a parte da face que enxerga é os olhos, é o Espírito de Deus. É o Cordeiro, tem os seus 7 olhos, e os 7 olhos são o Espírito de Deus. Então, irmãos, Davi vivia na face de Deus. Davi vivia perante os olhos do Senhor, que é o Espírito. Aí no versículo 8 ele continua: se suba aos céus, lá estás. E se faça a minha casa no mais profundo abismo, lá estás também. Ó Senhor Jesus, se toma as asas da alvorada, me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Aí ele fala da mão agora. E a tua destra me susterá, não é? Então, veja, amados irmãos, como a questão dos olhos, do espírito e da face, que é a parte que enxerga, é o espírito, né, da face. Vocês estão me entendendo, né? É os olhos, mas os olhos são o espírito, né? Segundo Apocalipse, os olhos do Cordeiro é o espírito. O Senhor nos olha pelo espírito dele, que é ele mesmo. Isso é um versículo do Velho Testamento, maravilhoso, não é? Agora vamos para o versículo que fala a mesma coisa, mas no Novo Testamento. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Mas eu quero que o irmão continue gravando. Face e espírito, essas duas palavras, tá? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Olha que Paulo fala. Paulo fala assim: mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas, todas sem exceção, perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Ou seja, o Espírito, ele penetra, ele perscruta, é penetrar, sondar todas as coisas. Ninguém consegue escapar do prescrutar, do sondar do Espírito de Deus. O Espírito de Deus consegue penetrar até mesmo as profundezas de Deus. Ou seja, o Espírito de Deus são os olhos do Senhor. Ele consegue penetrar no mais profundo do nosso ser. Isso mostra, amados irmãos, o poder que tem os 7 olhos do Cordeiro. Isso mostra que os 7 olhos do Cordeiro ele consegue ver todas as coisas, as profundezas do próprio Deus e todas as coisas no universo. Você não quer, e eu não quero, estar debaixo do sondar desse Espírito maravilhoso? A verdade é que, ainda que nós não queiramos, seremos sondados, mas querendo é diferente. Quando nós queremos estar debaixo desse sondar, algo vai acontecer conosco, não é? Nós vamos ver daqui a pouquinho, não é? Agora, vamos continuar. Vamos voltar para Apocalipse capítulo 5.
Aí no versículo 6 fala que o cordeiro tinha 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. É muito interessante. Há alguns cristãos que, de forma absurda, né, incabível, até mesmo podemos dizer que é herético isso, né, dizem que o Espírito de Deus é algo separado do próprio Deus. É claro que isso é herético, é uma heresia, é um absurdo, inaceitável, né? Ou seja, eles dizem que o Deus Pai é um, Deus Filho é outro e Deus Espírito é outro. São 3 pessoas separadas. É o que muitos cristãos ensinam por aí, ainda que não percebam, tá? Muitos falam isso, talvez nem tenham a intenção de falar isso, mas o ensinamento deles acaba ensinando isso. Então, isso é uma heresia e é um absurdo. Por quê? Porque esse versículo prova isso. Ora, aqui fala que os 7 Espíritos, que é o Espírito de Deus, são os olhos de Cristo, os olhos do Cordeiro. Ora, deixa eu te perguntar, os seus olhos separados de você? Esses meus olhos aqui estão separados de mim? Os olhos do Cordeiro são o Espírito Santo. Ora, como é que você pode dizer que o Espírito Santo, que são os olhos de Cristo, os olhos do Cordeiro, são separados dele? São uma coisa só. Os meus olhos é os olhos do Gustavo, e é parte do Gustavo. E é o Gustavo, não é? Então é uma parte minha, uma parte do meu ser, não é? Então, você não consegue separar os olhos de uma pessoa em condições normais, né? Então, na mesma maneira, esse versículo mostra para nós claramente que o Espírito Santo, o Espírito Santo intensificado, ele é o próprio Cristo, são os olhos de Cristo, são os olhos do Cordeiro, é uma parte do Senhor e é o próprio Senhor, na verdade, tá? É o Senhor se movendo em toda essa terra, né? Agora eu queria entrar em outro aspecto maravilhoso com os irmãos, né? Aqui em Apocalipse, nós precisamos entender algo, irmãos. Eu espero que até esse ponto, irmãos, tenham entendido o que nós falamos, né? Que o Espírito são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Agora, vamos entender a função desse Espírito mais detalhadamente. É claro que a função é o sondar, mas para que que ele nos sonda? Para que que os olhos do Cordeiro estão nos perscrutando? Para que está nos sondando? Para que que o Senhor envia os seus olhos por toda a terra? Entenda, irmãos? E não esqueçam, por favor, não esqueçam de vista, não tirem de vista que nós estamos falando esse versículo no contexto do capítulo 5 de Apocalipse. O capítulo 5 é o capítulo que o Senhor ascendeu aos céus. Nós estamos vendo aqui nesse capítulo o que aconteceu quando o Senhor ascendeu aos céus, que é o que acontece no capítulo 4 e 5. Só no capítulo 4 a ênfase é o trono, mostra Deus Pai, e no capítulo 5 já mostra as outras pessoas da Trindade, o Cordeiro e o Espírito Santo, tá? O Deus Triuno está aqui no capítulo 4 e 5. O Espírito Santo são os 7 olhos do Cordeiro. O Cordeiro é o Senhor Jesus. E no capítulo 4, quem está no trono é Deus Pai. Então, capítulo 4 e 5 mostra o Deus Triuno. Agora, o contexto aqui é na ascensão do Senhor. Então, logo quando o Senhor ascendeu, imediatamente quando o Senhor ascendeu aos céus, ele acabou de morrer, né? Que é o cordeiro recém-morto. O que que ele faz? Naquele exato momento, ele começa a enviar, não é? Ele já começa a enviar os seus olhos, que são 7 espíritos, por toda a terra. Daquele momento que aconteceu 2.000 anos atrás até hoje, os 7 olhos do cordeiro estão percorrendo toda essa terra. Mas isso começou realmente, né? Foi enviado por toda a terra, segundo o contexto do capítulo 5, nesse momento da ascensão do Senhor. Por que que o Senhor envia os 7 Espíritos por toda a terra? Porque o Senhor, ele quer sondar toda a terra com um propósito específico, amados irmãos. Os olhos estão sondando toda a terra com um propósito específico. O propósito é transformação. Esse sondar do Espírito é para que produza uma transformação naqueles pelo qual são sondados pelos olhos do Cordeiro. Toda vez que o Senhor olhar para nós com seus olhos de Espírito, nós seremos transformados.
Quando a Bíblia utiliza a palavra Espírito, uma das principais funções do Espírito Santo é produzir transformação. Nesse próprio capítulo 5 vai mostrar isso, vamos perceber. Mas eu vou detalhar um pouquinho melhor para vocês entenderem, tá? Então, a função desses 7 espíritos, que é o Espírito Santo, é produzir transformação. Por isso que o título dessa mensagem é o olhar transformador do Cordeiro. Irmãos, quem pode transformar eu e você? Nosso coração pecaminoso, transformar no nosso ser, né? Essa alma cheia da vida da alma, essa alma rebelde que eu tenho, esse meu ser orgulhoso, quem pode me transformar é o olhar do Senhor, do Cordeiro, é o Espírito. Vamos ver como é que o Espírito faz isso? Né? Olha como é maravilhoso. Eu separei alguns versículos somente, por causa do tempo, para mostrar para os irmãos como o Espírito tem o poder de transformação. Tá? Mas antes de eu ir nesses versículos, vamos primeiro para os versículos, tá? Vamos com calma, senão eu confundo vocês. Vamos lá para Gênesis capítulo 1. Vamos começar lá no primeiro livro da Bíblia. A gente tinha marcado aí Apocalipse capítulo 5. Então vamos lá, Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1 começa assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí, no versículo 2 fala assim: A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, na verdade, nós sabemos, né, aqui eu não vou gastar tempo com isso, mas nós sabemos que aconteceu uma grande mudança na terra que Deus havia criado entre o versículo 1 de Gênesis capítulo 1 e o versículo 2 de Gênesis capítulo 1. Então, entre o versículo 1 e 2 de Gênesis 1, houve uma grande mudança. Então, primeiro Deus criou os céus e a terra, de repente aparece a terra estava sem forma e vazia. A terra estava um caos. Nós sabemos que no original hebraico, a palavra, o verbo aqui, não é a terra estava sem forma e vazia. No original hebraico é a terra tornou-se sem forma e vazia. Ela não foi criada por Deus sem forma e vazia, mas ela tornou-se sem forma e vazia. E estava cheia de trevas. Por que e cheia de água, tá? Estava lotado de água. Então, o que aconteceu que a terra tornou-se sem forma e vazia e estava cheia de água? Porque houve um grande estrago na terra que Deus havia criado. Quando Lúcifer se rebelou, ele foi jogado para a terra, né? E ele criou uma rebelião aqui na terra, né? Com seres pré-adâmicos, criados antes de Adão. E ele corrompeu todos os animais, corrompeu toda essa terra, corrompeu os dinossauros, corrompeu tudo. E aí o Senhor, então, ele teve que julgar a primeira criação com água. Fez um grande dilúvio. Então, que matou toda a terra. E aí, quando chega no versículo 2, a terra está desse jeito, sem forma, vazia, tornou-se, havia trevas sobre a face do abismo, ou seja, estava um caos a terra, totalmente cheio de morte, águas de morte, que são águas de dilúvio. Esse foi o primeiro dilúvio, antes de Noé foi o segundo dilúvio. Então, havia tudo destruído, cheio de morte, tudo acabado, não é? Mas o que que nós vemos de diferente maravilhoso aqui? O que que havia? Apesar de toda essa situação negativa, havia o Espírito de Deus pairando por sobre as águas, pairando como se fosse o verbo pairar aqui no hebraico é o verbo de uma galinha que está chocando os ovos, tá? Pairar como se fosse uma ave pairando. Então, o Espírito de Deus estava sobre as águas, entre aspas, né? Vamos usar bem aspas, chocando aquelas águas, né? Preparando para gerar a vida. Quando a galinha ela paira sobre os ovos, ela está querendo gerar pintinhos, gerar vida. Ela quer, ela quer preparar aqueles ovos para que aqueles ovos se desenvolvam, transformem-se em pintinhos. Então, algo que não tem vida ainda vai tornar-se algo vivo. Da mesma forma, quando o Espírito de Deus estava sobre as águas, ele estava ali para transformar a morte que estava ali em vida. E nem nós vemos, né? Quando o Senhor, aí, a partir do versículo 3 em diante, o Senhor começa a transformar aquela terra sem forma e vazia, cheia de água, começa a transformar totalmente em algo cheio de vida, em algo até melhor do que foi a primeira criação. Ou seja, é algo maravilhoso que agora tem um homem.
seria o homem, né? A primeira criação não tinha um homem, tinha os hominídeos. Na segunda criação tinha o homem, né? Talvez alguns de vocês não entendam o que eu estou falando da primeira criação. Não se preocupe. O meu alvo aqui não é falar sobre isso. O meu alvo aqui é mostrar como o Espírito de Deus tem o poder de transformar. Ou seja, o Espírito de Deus estava sob as águas para produzir transformação. Aonde há o Espírito de Deus, há transformação. Amado irmão, podemos aplicar isso para a nossa vida. Às vezes, parece que a nossa situação, nosso casamento, nossa situação familiar, nossa situação do trabalho, social, financeira, a nossa situação, até na vida da igreja, pode parecer que está sem forma e vazia, cheio de trevas, cheio de morte. Parece que não há esperança, parece que o inimigo conseguiu triunfar. Mas lembre-se, amados irmãos, nós, os que creem no Senhor, temos o Espírito de Deus. E Ele está produzindo a vida. Ele está produzindo transformação. Ele está mudando a forma de tu transformar. A palavra transformar quer dizer mudar de forma. Trans é mudança, forma é forma. Ele está transformando tudo. Ele vai transformar um ambiente de morte em ambiente de vida. Ele vai transformar em algo destruído em algo, em algo edificado. Ele vai transformar o caos criado pelo inimigo em algo maravilhoso criado pela ação do transformador do Espírito de Deus. O Espírito tem esse poder. É esse versículo que eu peguei para separar lá o primeiro livro da Bíblia, mostrar que começa com Espírito transformando. A Bíblia começa com Espírito transformando. Lá no versículo 2 da Bíblia, é Espírito transformando. Imagina o que vai acontecer, irmãos, em toda a palavra de Deus aqui para frente. Se lá no versículo 2 do início da Bíblia, segundo versículo da Bíblia, já começa com o Espírito transformando, imagina o que vai acontecer por toda a palavra de Deus. Esse Espírito percorrendo toda a terra, né? O que ele vai fazer? Ele vai transformar. Vamos pegar outro versículo? Vamos na sequência, né? Peguei só alguns versículos. 1 Samuel. Olha lá. 1 Samuel, versículo 10. Perdão, capítulo 10. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6. Só para ilustrar. Esse versículo eu estou usando para mostrar o poder transformador do Espírito, tá? 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6. Aí, aqui, Samuel fala para Saul, né? O contexto aqui é Samuel ungiu a Saul, né? E aí ele fala para Saul assim no versículo 6 de 1 Samuel capítulo 10, fala assim: O Espírito do Senhor, lembre-se, o Espírito do Senhor é os olhos do Cordeiro, hein? Não esqueçam, tá? O Espírito do Senhor se apossará de ti. O Espírito do Senhor toma posse de nós. Ele nos compra, ele nos envolve, ele nos toma para ele. O Espírito do Senhor se apossará de ti, o Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. E tu serás mudado em outro homem. Isso quer dizer transformação. Ou seja, quando o Espírito do Senhor se aposta de nós, nós somos transformados, irmãos. Não é o mesmo Saul mais. Não é o mesmo Gustavo. Não é o mesmo Sebastião. Não é o mesmo, não é a mesma Maria Rita, não é o mesmo Marley, nem o mesmo Gleidson, não é a mesma Ione, nem a mesma Renata, nem a mesma Regiane, nem a mesma Nair. Quando o Espírito de Deus tomam posse de nós, nós somos totalmente transformados. Isso é a ação maravilhosa, irmãos, do Cordeiro, do olhar do Cordeiro, do Espírito de Deus. Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel está lá na frente, né?
depois de Daniel, né? Aliás, Jeremias, Lamentações, antes de Daniel, né? Ezequiel, depois que de Daniel. Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. Fala assim. Olha o que o Senhor fala aqui, ó. Porei dentro de vós o meu espírito. Por que que Deus quer colocar o espírito dele dentro de nós? Por que que ele quer colocar os olhos do Cordeiro dentro de nós? Para quê? Ó, porei dentro de vós o meu espírito. Ó, vamos ver o versículo 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Espírito. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Ou seja, peraí, houve uma transformação aqui. Se o nosso coração antes era pedra, agora é pedra no sentido de duro, coração duro, nesse sentido, né? De coração duro, coração endurecido pelo pecado. Aí o Senhor muda o nosso coração de pedra para coração de carne. Isso quer dizer que houve uma transformação. Coração de carne é um coração mole, é um coração sensível ao falar de Deus. É um coração que sofre pelas coisas do Senhor, que tem sentimento. Pedra não tem sentimento nenhum. É esse sentido de pedra aqui, é o sentido negativo de pedra, né? É uma pedra sem sentimento, não tem sentimento nenhum, é uma coisa fria, é uma pedra. Mas agora é mudado por um coração de carne, um coração que chora pelo propósito de Deus, um coração que se alegra nas coisas do Senhor, um coração que tem sensibilidade, que sofre pelas pessoas, que sofre pelo propósito de Deus, que ama. Então isso quer dizer que houve uma transformação de coração. Mas essa transformação de coração só começa quando o Senhor coloca dentro de nós um espírito novo. É o início do versículo: Dá-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Aí vem o versículo 27. Porei dentro de vós o meu espírito e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ou seja, se não houver o Espírito de Deus dentro de nós, nós nunca conseguiríamos andar nos estatutos, guardar os juízos de Deus e os observar. Quem nos faz andar no estatuto de Deus, guardar os juízos e observá-los, é o Espírito de Deus em nós. Isso quer dizer que ele está produzindo em nós transformação. Porque se antes eu não andava no estatuto de Deus, antes eu não conseguia guardar os juízos do Senhor, muito menos observar, por que que agora eu consigo? Quem me mudou? Quem me transformou? Foi o Espírito de Deus que está dentro de nós. Antes meu coração era de pedra, agora é um coração de carne. Quem me transformou? O Espírito. Irmão, irmã, eu espero que estejamos percebendo a importância que são 7 horas do Cordeiro. Que são os Espíritos de Deus enviados por toda a terra e enviados para dentro do nosso coração. Nós temos o Espírito. Vivamos por esse Espírito, na presença do Senhor. Esse Espírito vai nos transformar. Isso é o capítulo 36 de Ezequiel. Agora vamos para o capítulo 37, o capítulo seguinte. Mais um exemplo na vida do poder desse Espírito transformador. Muitos conhecem o capítulo 37, eu também não vou aqui ler inteiro, né? O capítulo 37 mostra uma visão que Deus deu para Ezequiel, que é o vale de ossos secos. Então começa esse versículo 37, capítulo 37, versículo 1, começa assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor. Olha o Espírito aí, acha? E me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Irmãos, eu digo para as pessoas que eu sinto que eu já andei num vale de ossos secos igualzinho isso aqui, né? É horrível, irmãos. É horrível. Uma vez eu e a Renata, né, estivemos no Peru, numa região no sul do Peru, na região de Nazca, ali, né, onde tem as famosas linhas de Nazca.
E ali eles têm um vale, é um vale mesmo, irmãos. Nós fomos colocados naquele vale, nós fomos visitar aquele vale. Aquele vale era um antigo cemitério do povo antes dos Incas, né? Pré-Incas, né? Antes do povo Inca, antes do descobrimento da América, né? E que viviam ali. Então, irmãos, eu me lembro, eu não sei se a Renata se lembra disso, onde a gente olhava havia ossos espalhados, ossos humanos, né? Espalhados naquele vale. Vimos vários esqueletos e ossos espalhados, tudo quanto é lugar. É quase como se nós estivéssemos andando assim sobre um vale cheio de ossos mesmo. Quase que pisava em ossos quase toda hora. E quando eu estive naquele lugar, era sequíssimo. Ali o vale era muito seco, não havia uma planta sequer, era um deserto mesmo cheio de ossos. Né? Quando fala de deserto, a gente pensa em areia, né? Mas não era areia, era terra vermelha. Mas não havia sequer nenhuma árvore, nenhuma graminha, só aquela terra seca e ossos espalhados. E aí passava um vento assim, eu me lembro direitinho, o vento rolava os ossos. E quando eu estava ali, eu me lembrei dessa passagem, exatamente dessa visão que Deus deu para Ezequiel, do vale de ossos secos. Mas aí, vamos continuando, né? Aí o que que o Senhor pegou, falou para Ezequiel, profetiza a estes ossos, versículo. Vamos para o versículo 3. É, então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Amém! Tá vendo, irmãos? Se a condição espiritual esteja seca, morta, ossos secos, você morreu, né? Só de morte, um vale de morte, em que não há nenhum sinal nenhum de vida, nenhum sequer, somente secura total. Mas se nós falarmos as palavras do Senhor, profetizar, olha a importância do profetizar, amados irmãos. Quanto nós temos enfatizado para os irmãos, profetizem nas reuniões, falem pelo Senhor. Profetizar não é necessariamente falar coisas futuras, profecias. Também tem esse aspecto na Bíblia? Tem. Mas a verdade é que profetizar na Bíblia, nesse sentido de falar coisas futuras, adivinhações, é um aspecto menor na palavra de Deus, que tem menos importância na palavra de Deus. Profetizar realmente na palavra de Deus é falar por Deus. Profetizar quer dizer falar por Deus, falar a vontade de Deus. Aí não precisa nem coisas futuras, pode ser coisas até presentes, não é? Aqui, o que estava acontecendo o Senhor manda Ezequiel, na visão, profetizar coisas presentes ali, não é uma coisa futura, é falar a palavra do Senhor. Então, irmãos, às vezes nas reuniões, ou mesmo, volta a dizer, nas reuniões da igreja, a mesa da nossa casa, a nossa vida, está cheia de vale de ossos secos, cheio de morte, cheio de dificuldade, cheio de problemas. O que nós devemos fazer? Fala a palavra de Deus, profetiza! Fala as palavras de vida! As palavras do Senhor que Ele nos tem dado são palavras, são espírito e são vida. Fala! É o que o Senhor falou para Ezequiel, versículo 4. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e diz-lhes, ossos secos. Parece até engraçado, né? Falando com osso seco. Tá falando com alguém, alguma coisa morta? E você espera que tenha vida? A palavra de Deus consegue fazer isso. Fala! Fala pro seu coração, ó coração seco. Ouvi-me! Ouvi a palavra do Senhor. Ó coração definhando, ouça a palavra do Senhor, fala para o irmão, fala para a irmã, fala para o seu vizinho, fala para o seu pai, fala para o seu colega de trabalho, fala para o seu filho, ouça a palavra do Senhor e você vai viver. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, é o Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus entra, você já sabe o que acontece. Quando o Espírito de Deus entra, há transformação. Muda a forma, muda tudo. Ó, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Mudou tudo. De morte para a vida, da forma da morte para a forma da vida.
Há uma transformação. Esse é o poder do Espírito de Deus. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós tendereis pele, porém vós o Espírito, e vivereis. Quando coloca o Espírito, puf, explode a vida. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me foi ordenado. Enquanto eu profetizava, durante o profetizar, houve um ruído, um barulho de osso que batia contra osso, e ajuntavam cada osso ao seu osso. Irmãos, quando nós profetizamos, vai haver vida. Durante profetizar, irmãos, quando você compartilha a palavra de Deus, você nem terminou ainda, mas ao longo do profetizar, a vida vai acontecendo. Eu tenho certeza, irmãos, que se eu estiver aqui, e eu creio que eu estou, profetizando a palavra de Deus para vocês, durante essa mensagem, o Senhor já está trabalhando nos corações. Não precisa nem terminar a palavra para ter o efeito. O Espírito, enquanto profetizamos, começa a ter um barulhinho já, é o osso batendo no osso. Sabe por que o osso batia no osso? Sabe por que um osso vinha bater no outro e se ajuntavam? Cada osso ao seu osso. Sabe por que isso? Porque a morte, ela produz divisão. Um dia, esses ossos foram uma pessoa, mas a morte entrou. E a morte fez com que esses ossos todos se dividissem, se afastassem, ficassem mortos e secos e afastados. Os ossos que pertenciam a uma pessoa só, agora estavam individuais. Eram individualistas. Eram ossos individualistas, cheios de morte. Mas quando a vida do Espírito entra, a transformação gera vida e faz com que esses ossos que estavam afastados voltem a se unir. A vida produz união. A vida de Deus produz edificação. Eles voltam a estar juntos. Um osso com o seu osso. Um osso volta a estar com o osso que ele estava edificado antes, não é? Esse braço aqui, esse osso do braço, um dia estava com o osso do antebraço, formavam um braço só. Mas houve uma morte, separou os ossos. Mas agora que a vida está entrando, o osso desse braço volta para esse osso desse antebraço e volta a ser uma estrutura só, um indivíduo só. Está produzindo uma edificação, está edificando algo. Vamos ver aqui. Ó, 8. Olhei e eis que havia tendões sobre tendões, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Ó, tá juntando, mas vai acontecer. Então ele me diz: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, profetiza ao espírito, fala espírito. Irmãos, nós profetizar amanhã, na reunião de amanhã, né? Que hoje é sábado, amanhã vai ser domingo, tem que ser uma profecia de espírito. Fale pelo Espírito de Deus. Quando nós falamos pelo Espírito de Deus, nós tocamos espírito com espírito das pessoas. Fala o Espírito, filho do homem. Fala, crente, fala um para o outro. Profetiza a palavra do Senhor e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito. Quatro ventos é dos quatro cantos da terra. Por que quatro ventos? É o vento que vem do norte, é o vento que vem do sul, é o vento que vem do leste, é o vento que vem do oeste. Ou seja, quer dizer que o Espírito ele está vindo de todas as direções. Ele foi enviado, os olhos do Cordeiro foi enviado para toda a terra. Ninguém escapa dos olhos do Cordeiro. Esse Espírito está em toda a terra, está juntando, né? Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, ó, transformação. E se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então, antes eram ossos individualistas, agora houve uma edificação e produziu um exército. Então, irmãos, veja qual é a ação do Espírito: é transformar. E como ele nos transforma? Por meio da vida. E o que a vida faz? Produz edificação. E o que a edificação faz? Produz um exército que guerreia. Isso é a ação dos olhos do Cordeiro, não é? Não é maravilhoso? É tremendo, irmãos.
Quer ver agora o Novo? Agora você fala, ah, não, Gustavo, tudo isso aqui você falou do Velho Testamento e o Novo. Vamos para o Novo. 2 Coríntios, capítulo 3. Vamos lá. Leia, irmão. 2 Coríntios, capítulo 3. Versículo 17. Fala assim. Olha o que Paulo fala. Ora, ora, o, es, o, es- ora, o, es- o Senhor é o Espírito. Tá vendo? Que Senhor está falando aqui? Que Senhor que é esse? Cristo, tá? Aí Paulo está falando que o próprio Senhor Jesus, ele é o Espírito Santo. Não é que o Senhor Jesus tem o Espírito. O Senhor Jesus é o Espírito. O que está de acordo, obviamente, mostrando que eles são um só. O Pai, o Filho e o Espírito são um só, né? É o Deus triuno. Está de acordo com o que nós acabamos de falar lá em Apocalipse capítulo 5, que os olhos do Cordeiro são os sete espíritos. Ora, o Espírito Santo os sete espíritos são os olhos do Cordeiro. Os olhos não tem como separar da pessoa, é a pessoa. Os seus olhos são você. É como eu faço assim: olha, o Espírito do Cordeiro é o Cordeiro, né? Então vamos voltar aqui, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, Espírito Santo. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Agora, versículo 18, continua. E todos nós, com o rosto desvendado, preste atenção, irmãos, nessa parte. Todos nós, mas não é de qualquer maneira, não, irmãos. Todos nós precisamos estar com o nosso rosto desvendado, sem véu, sem barreira, sem cortina. Desvendado é sem véu, tá? E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Nós precisamos estar sem véu ou contemplando o rosto do Senhor, a glória do Senhor. A glória do Senhor, o que é contemplar a glória do Senhor? É olhar para o rosto de Cristo, os seus olhos. Vamos entender daqui a pouquinho. E todos nós, como por espelho, todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. A glória do Senhor, gravem isso, é o rosto do Senhor. Daqui a pouco eu falo. Vamos continuar. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, a imagem do Senhor, como pelo Senhor o Espírito. Então, aqui Paulo está nos dizendo claramente que quem nos transforma é o Espírito Santo. Ele tem o poder de transformar. Está bem claro o verbo, somos transformados. Nós somos. O Espírito vai nos transformar. Mas, para que o Espírito nos transforme, não pode haver entre o Senhor, o rosto do Senhor, e o nosso rosto, véus, cortinas, barreiras, que muitas vezes são os nossos pecados, muitas vezes é a nossa carne, muitas vezes é a nossa vida da alma, nossa alma rebelde, muitas vezes é o nosso ego, muitas vezes os feitiços malignos do inimigo. Irmão, irmã, vamos remover o véu. Por que não pode ter um véu? Porque se houver um véu entre o meu rosto, que olha, que contempla, por isso que Paulo fala contemplando, contemplar é olhar com detalhe. Contemplar é quando você olha para o olhar em algo, não é um olhar rápido, você para e busca detalhes. Gasta tempo ali. Contemplar é gasta tempo olhando, procurando detalhes. Então, quando fala contemplando, isso quer dizer que se nós precisamos estar olhando para o rosto do Senhor, para os olhos do Cordeiro, mas sem barreira entre nós, entre Cordeiro e ele. Para que os olhos do Senhor, que são os seus sete espíritos, possam me prescrutar, me sondar e me transformar de uma glória em outra. Irmão Gustavo,
por que você fala aqui no versículo 18, fala que como por espelho a glória do Senhor? Por que você fala que a glória do Senhor é o rosto de Cristo? De onde você tirou isso? Você inventou isso? Não. O próprio Paulo fala no versículo seguinte, do capítulo seguinte, olha, o capítulo 3, 2 Coríntios, termina no versículo 18. O capítulo 4, que começa logo em seguida, que continua, Paulo fala assim, ó, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, as coisas vergonhosas que estão ocultam, que estão cobertas, nós rejeitamos. Aí continua. Não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Por isso que cuidado, irmãos. Muitos adulteram a palavra de Deus. Vamos continuar. Ah, antes nos recomendamos a consciência de todo homem, não é? Na presença de Deus pela manifestação da verdade. Na presença de Deus. Isso quer dizer que Paulo vivia, Paulo está nos ensinando a viver na presença de Deus. Quando nós estamos na presença de Deus, que parte da parte de Deus nós precisamos olhar? Continua, vamos continuar. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, ó, coberto, encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Nos quais, presta atenção agora nesse versículo, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual a glória de Cristo. Olha a glória de Cristo, a glória de Cristo. O evangelho da glória de Cristo. Essa glória de Cristo é o que Paulo fala no versículo 18, ó, a glória do Senhor. Mas o que é a glória de Cristo, a glória do Senhor, segundo Paulo? Ele fala aqui, o qual é a imagem de Deus. A glória do Senhor é a imagem de Deus, é quando Deus se expressa. Deixa eu te perguntar, qual é a forma de Deus? Você consegue descrever Deus para mim? Como é que Deus é? Em teoria, Deus não tem imagem nenhuma, não tem forma nenhuma. Mas aqui Paulo fala que Deus agora tem uma imagem, uma forma. Você pode ver uma imagem, igual você vê uma imagem aqui. Está vendo uma imagem minha. Que imagem é essa de Deus que se expressa? É Cristo. Quer ver? Vamos continuar. Vamos continuar. Ó, porque não Versículo 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Cristo. Agora esse versículo. Ó. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ou seja, aonde está a glória de Deus? Na face de Cristo. As palavras, a face de Cristo é a glória de Deus. Essa glória de Deus que ele fala aqui é a mesma glória que ele fala no versículo 18, ó. Como, e todos, no versículo 18, capítulo 3. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. A glória do Senhor é a face de Cristo. Somos transformados. Quando nós contemplamos a glória do Senhor, nós somos transformados. Mas que glória do Senhor é essa? Segundo o capítulo 4, versículo 6, é a face de Cristo. Olha o finalzinho, do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Cristo é que expressa Deus, Cristo é a imagem de Deus. Se você quer conhecer Deus, olha para Cristo. Irmãos, eu não estou querendo complicar você. Parece que eu compliquei demais, de volta, mas vou simplificar. O que eu estou querendo dizer aqui, simplificando para vocês, muito simples, é que nós precisamos viver na face de Cristo, olhando para a face dele. Quando nós olhamos para a face dele, e olhar para a face de Cristo é viver no Espírito. Quando nós olhamos para a face de Cristo, quando fala face aqui, a palavra face de Cristo, a palavra face no grego, quer dizer, irmãos, a área ao redor dos olhos. Quando fala face, está se referindo não à face inteira. O que interessa, assim, mais especificamente nesse verbo, nessa palavra, nessa palavra grega, face, é a parte do índex dos olhos. Quando nós contemplamos os olhos do Cordeiro, Cristo é o Cordeiro, não se esqueça, Apocalipse 5. Quando nós olhamos para os olhos do Cordeiro, a face de Cristo, a parte dos olhos de Cristo, o que tá sendo infundido em nós? Os 7 olhos dele, o Espírito de Deus.
Quando nós olhamos para o Cordeiro infunde o seu espírito em nós. E quando o seu espírito é infundido em nós, ele faz algo em nós. Ele nos sonda e nos transforma, nos dando vida. E nos muda totalmente. De uma situação de morte, uma situação de vida. De uma situação de caos, como nós vemos em Gênesis 1, uma situação de cheio de vida. Numa situação de rebelião, como nós vemos em Gênesis 1, causada por Satanás, numa situação de obediência a Cristo. Aí nós somos transformados de glória em glória, ou seja, de um estágio de expressar a Deus por estar olhando a face de Cristo, um estágio mais elevado ainda. De uma glória para outra glória. Então, o nosso caminho tem que ser um caminho de cada vez mais ser transformado por olhar nos olhos do Cordeiro, irmãos. Essa palavra face de Cristo aqui, no grego, é a mesma palavra face que Paulo usou em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Leia lá. Tem que ser maravilhoso, ó. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Paulo fala assim, ó. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque se de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. A palavra grega aqui, a palavra presença aqui nesse versículo, não é presença no grego. A palavra presença aqui é a palavra face. É a mesma palavra utilizada lá em 2 Coríntios capítulo 4, quando fala da face de Cristo. Então, o melhor traduzido deveria ser assim, ó. Deveria ser assim, quer ver? Ó? A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na face de Cristo. O que Paulo está querendo dizer aqui? Sabe qual é o contexto aqui? O contexto aqui, não sei se você se recorda, lá na primeira carta de Paulo para os Coríntios, em 1 Coríntios, Paulo, no capítulo 5, Paulo age bem duramente com a questão que havia um irmão na igreja em Corinto que estava tendo relação sexual com a própria madrastra. Aí Paulo, quando ficou sabendo disso, que havia um irmão dentro da igreja tendo relação sexual com a madrasta dele, e os irmãos da igreja tinham conhecimento disso e não fizeram nada, Paulo ficou indignado. E Paulo ficou tão revoltado que lá em 1 Coríntios, Paulo entregou esse jovem que estava tendo relação sexual com a própria madrasta, entregou ele para Satanás. Entregou ele para Satanás mesmo. Paulo condenou o irmão. Só que aqui, quando chega na segunda carta, Paulo recebe uma carta dos irmãos em Corinto, depois da primeira e segunda carta, ele recebeu uma carta de volta dos irmãos em Corinto. Paulo enviou a primeira carta, entregando o irmão para Satanás. Aí os irmãos da igreja em Corinto responderam para Paulo enviando a carta para ele, através de Tito, né, se eu não me engano. E aí, quando Paulo recebe a carta, os irmãos contam na carta que os irmãos se arrependeram. E que o próprio jovem também se arrependeu. E aí, em 2 Coríntios, Paulo vem aqui e fala, no versículo 10, que Paulo perdoa os irmãos e perdoou o jovem. Mas na primeira carta, Paulo queria entregar para Satanás. Satanás destruiu o jovem. Mas na segunda carta, Paulo está totalmente mudado, diferente. Paulo agora está perdoando os irmãos, perdoando o jovem. Ora, quem transformou Paulo? De um coração duro para um coração que perdoa. De um coração que condenou o jovem, de um coração que agora perdoa o jovem. Quem fez isso com Paulo? Foi o próprio Paulo que espontaneamente decidiu mudar? Não! O que fez Paulo mudar o seu coração duro, de um coração que perdoou o jovem, foi o fato de Paulo viver na face de Cristo. Quando Paulo, é o que ele está falando aqui, ó, versículo 10, vou ler de novo, no segundo capítulo 2. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, na face de Cristo. Ou seja, foi Cristo que fez com que Paulo mudasse a sua atitude. Se Paulo não vivesse na face de Cristo, ele não era transformado. Ele ia continuar sendo Paulo que foi duro. Mas quem transformou Paulo foi o fato de olhar para os olhos transformador do Cordeiro na face de Cristo.
Paulo está dizendo assim, em outras palavras, eu vou traduzir para vocês. Paulo está falando assim: olha, eu, por mim mesmo, não queria perdoar, não. Mas sabe por que que eu perdoei vocês e perdoei o jovem? Porque quando eu olhei para o Senhor, quando eu olhei para o Senhor, a qual eu vi a presença dele, eu fui transformado de glória em glória. Quando eu olhei para a face de Cristo, e essa face de Cristo que estou me referindo, amados irmãos coríntios, é a região dos olhos. Quando eu olhei para os olhos do Senhor, eu fui transformado. Porque os olhos do Senhor me sondaram. E esses olhos perscrutaram meu coração. E esses olhos transformaram meu coração de pedra em um coração de carne. E esses olhos modificaram meu ser. Esses olhos é o Espírito de Deus que é transformador. Por isso, amados irmãos, que nós temos que aprender a viver olhando para o Cordeiro. Imagina eu e você olhando na era de Apocalipse para os 7 olhos do Cordeiro. E os 7 olhos do Cordeiro infundindo nosso ser totalmente, nos transformando. Imagina, irmãos. Nós seremos pessoas totalmente diferentes. Existe ainda um dos exemplos mais impactantes da palavra de Deus. Se vocês se recordam, né? Quer ver? Vamos ver lá. Mateus. Mateus, o Senhor é, o Senhor avisou para Pedro, você se recorda, né? Vamos ver. Quer ver? Vamos ver em Marcos, na verdade. Vamos ver, deixa eu achar. Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14 fala assim, irmãos. No versículo, quer ver? Só um pouquinho, deixa eu achar para os irmãos. O versículo exatamente certinho, né? Fala assim. É Lucas, perdão, irmãos. Lucas 22, no versículo 34, o Senhor avisou para Pedro que Pedro negaria o Senhor. Vocês sabem disso, né? Antes que o galo cantasse, né? Olha, vamos lá. Lucas 22, versículo 34. Fala assim: Mas Jesus lhe disse: Afirma-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Tá? Aí, o que aconteceu, né? Aí no mesmo capítulo, no versículo 54, Pedro negou 3 vezes o Senhor, assim como o Senhor havia avisado ele. Aí o galo cantou. Quando o galo cantou, olha o que aconteceu lá no versículo 61. Então, olha o versículo 60. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Ou seja, Pedro havia negado o Senhor 3 vezes, aí o galo cantou. Quando o galo cantou, olha o versículo 61. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos. Mano, eu arrepio o negócio desse. Eu nem consigo falar. Fixou os olhos em Pedro. Fixou os olhos do Cordeiro em Pedro. Fixou os olhos em Pedro e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes negarás e antes de cantar o galo. Antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Irmãos, quando Pedro negou o Senhor, Pedro olhou e o Senhor olhou para Pedro, fixou os olhos do Cordeiro em Pedro, e esses olhos fez com que Pedro se arrependesse amargamente. O que fez Pedro arrepender amargamente não foi só do fato que ele se lembrou da palavra que o Senhor havia dito, também, mas o olhar
fixo do Cordeiro para ele, o olhar transformador. Irmãos e irmãs, eu posso declarar para os irmãos que eu sou muito duro, muito difícil, muito pecador, mas se o Senhor fixar os seus olhos de cordeiro em mim, eu posso dizer com toda a verdade que eu vou chorar amargamente me arrependendo dos meus pecados. Quem me fez arrepender? Quem mudou meu coração? Quem me fez ver minha condição são os olhos penetrantes do Cordeiro. Irmãos, eu espero que irmãos tenham entendido isso, né? O poder do olhar transformador do Cordeiro. Mas não para por aí. Vamos voltar para Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Então, aqui, no capítulo 5 de Apocalipse, versículo 6, está falando especificamente que o Cordeiro tem 7 olhos, que esses 7 olhos são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Agora vamos entender por que é que ele quer nos transformar. Por que o Cordeiro quer nos transformar? E o Cordeiro quer nos transformar em quê? E para quê? Não é? Para que quer nos transformar? Vamos entender agora para que quer nos transformar. Isso é muito importante. Aí vamos ver lá. Ó, aqui está falando 7 espíritos, são 7 olhos enviados por toda a terra. Agora vamos entender. Vamos lá para Zacarias. Zacarias, capítulo 4. Velho Testamento. Irmãos, isso é muito importante. Zacarias, capítulo 4. Fala assim, ó. No versículo 2, fala assim. É, vamos pro versículo 10, né? Vamos pro versículo 10. Quer ver? Fala assim. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor. Tá falando igual Apocalipse. São os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Tá vendo? Igualzinho a mesma expressão que João falou lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 6. São 7 olhos, que são os olhos do Senhor. Nós já sabemos quem são esses olhos, são espíritos, que percorrem toda a terra. Então, só que aqui ele fala uma expressão interessante. Fala assim, aqueles 7 olhos. Que aqueles? Olha, se ele falar aqueles 7 olhos, é porque nesse capítulo ele já falou desses 7 olhos. Você falar aqueles? Então, onde que ele falou desses 7 olhos? Onde que ele falou? Não é? Tem que ter falado em algum lugar. Vamos ver onde ele falou? Quer ver, ó? Deixa eu ler para os irmãos aqui. Vai lá em Zacarias, capítulo 3, no versículo 9, tá? No versículo 9, olha só. Capítulo 3, versículo 9. Como o capítulo 4 é depois do 3, ele fala aqueles 7 olhos, quer dizer que ele já falou para Zacarias, dentro do capítulo do livro de Zacarias, sobre esses 7 olhos em algum lugar. Aonde ele falou? Lá no capítulo 3, versículo 9, fala assim, ó. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Olha, ó. Olha onde ele falou antes, 7 olhos. É sobre uma pedra que estava que estava à frente de Josué, né? Que pôs diante de Josué. Então, essa pedra tinha 7 olhos. Ó. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. E eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Então, que pedra é essa que os 7 olhos estão olhando para ela? Tá? Essa pedra tem 7 olhos olhando para ela. Que pedra é essa? Que pedra é essa? Os 7 olhos nós já sabemos. Os 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Mas que pedra é essa? Essa é a pedra da edificação da igreja. No contexto de Zacarias, aí fala, mas Zacarias, irmão Gustavo, é Velho Testamento, não tinha igreja. Sim, não tinha. Mas no contexto de Zacarias, é a edificação do templo, tá? No capítulo 4, capítulo 3, Deus desperta Josué, o sumo sacerdote Josué, Deus desperta Zorobabel, o governador, para quê? Para eles edificarem o templo, o segundo templo, que havia sido destruído por Nabucodonosor. Então Deus chama Josué, Deus chama Zorobabel para edificar o templo. E aí, por isso que eu fala no versículo 10, fala assim, ó, pois quem despreza, versículo 10 do capítulo 4, pois quem despreza os humildes, o dia dos humildes começos,
que começo? Porque quando eles começaram a reconstruir o templo, aquele templo era muito humilde, não se comparava com o templo de Salomão, que era o templo antes que tinha. O templo de Salomão era um templo muito rico. Aí foi destruído por Nabucodonosor. Aí o povo foi levado para Babilônia. Ficaram lá 70 anos. Aí Deus desperta Ciro, né? O Ciro era o rei da Pérsia que tomou a Babilônia, né? Dos babilônicos. É o império que tomou a posse da Babilônia. Aí Deus desperta o espírito de Ciro e aí eles começam a reconstruir o templo. Só que aquela reconstrução do templo era um templo muito humilde. Estavam reconstruindo. Eles não tinham aquele dinheiro que Salomão tinha. Então, muitos desprezavam. Esse templozinho aqui é um templo nada em relação ao tempo que era antigamente. Aí tem a palavra do Senhor dizendo assim: por quem despreza o dia dos humildes começos, esse alega-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos, que 7 olhos? São 7 olhos que estão sobre a pedra. Pedra para quê? Para edificar o templo. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorre toda a terra. Irmãos, o que eu quero mostrar para os irmãos aqui? É que os 7 espíritos de Deus, são 7 olhos do Cordeiro, estão sobre a pedra. A função dos 7 espíritos é transformar o nosso ser para produzir cada um de nós uma pedra para a edificação da igreja. Porque o Senhor hoje não está edificando um prédio físico. O Senhor hoje está edificando a sua igreja. Mas como que ele edifica a igreja? Através de nos transformar. Se não houver transformação em nós, nunca pode haver edificação. Mas quando o Senhor nos transforma, ele nos transforma para produzir pedras para edificação, para edificar a igreja. O propósito eterno de Deus é que os 7 espíritos que estão sob a pedra, sob a edificação. Lembra que eu acabei de falar em Ezequiel? Lembra que eu falei em Ezequiel que os ossos estavam separados, mas quando o Espírito veio, o Espírito começa a vir transformar, os ossos vão se juntando, vai produzindo união. Estava separado, divisão, começa a ter união, edificação, vai juntando um osso com o seu osso, até forma um exército, algo edificado. Irmãos, aí você fala assim, irmão Gustavo, o que tem a ver com o Apocalipse, irmão Gustavo? Tem tudo a ver, irmãos. Vamos voltar agora, que aí vamos finalizar. Eu estou tentando, eu vou caminho para finalizar aqui. Irmãos, Apocalipse 5. Vou voltar agora ao contexto. É o contexto quando o Senhor acabou de ascender aos céus. Essa cena aconteceu há 2000 anos atrás. Quando o Senhor ascende aos céus, como tendo sido morto, acabar de morrer o cordeiro. E aí, os 7 olhos do cordeiro são enviados por toda a terra. Para quê? Para produzir pedras para a edificação da igreja. E de lá para cá, de 2000 anos para trás para cá, esses 7 olhos têm encontrado homens e mulheres em todos os cantos da terra, em todas as tribos, povos, línguas e nações. E têm produzido transformação através de pessoas que olham a face de Cristo, do Cordeiro, que gastam tempo na face de Cristo, assim como Paulo falou, assim como Davi falou lá no Salmo que nós lemos, 139, que ele fala: como eu posso esconder do teu espírito a tua face? Face é onde está o espírito, os olhos. Quanto mais as pessoas gastarem tempo na presença do Cordeiro, olhando para o Cordeiro, mais elas são transformadas. Em quê? Em homens espirituais? Em mulheres espirituais? Intocáveis? Não. Em pedras que vão se unir às outras para formar uma noiva que vai trazer o Senhor de volta. Edificação. Por isso que começou aqui, Apocalipse começa, no capítulo 5, está começando aqui com os olhos do Cordeiro percorrendo a terra. Quando chega no final do livro de Apocalipse, nós temos uma cidade edificada, que é a Nova Jerusalém. Só que essa cidade ela é todinha feita de pedras preciosas, inteirinha, que estão unidas umas às outras. Não são pedras separadas, são pedras grudadas umas nas outras e pedras totalmente cristalinas. Toda pedra preciosa ela é transparente. Como é que o livro começa com 7 olhos e termina com a cidade edificada? Isso é a ação dos olhos do Cordeiro que foi produzindo em todos os povos e nações um corpo só, o corpo de Cristo, vai terminar com a Nova Jerusalém. Isso é a ação dos olhos do Cordeiro durante
todos os séculos e séculos, desde a era da ascensão de Cristo até a volta, depois da volta do Senhor, até a eternidade, Nova Jerusalém. Isso é o efeito do olhar penetrante do Cordeiro de transformar. Irmão, irmã, o Senhor está nos transformando para produzir edificação na igreja. Se você realmente foi transformado, você vai estar cada vez mais envolvido com a igreja. Se você foi mais transformado, você vai cada vez mais estar envolvido com a edificação. Nunca um cristão individual, espiritual, intocável e tal, isso não é transformação. Se nós vivemos na face de Cristo, nós vamos perdoar os irmãos, como Paulo perdoou o pecador da igreja em Corinto. Ou seja, vamos produzir unidade, vamos perdoar os irmãos. Vamos realmente estar em edificação. Não que as coisas não tenham que ser tratadas, são tratadas. Paulo tratou com o irmão pecador, houve arrependimento da parte dele. Teve que arrepender. Aí Paulo se arrependeu também. Mas isso tudo quem causa é o olhar do Senhor. Olha só, acompanha comigo aí. Enquanto ele melhor agora, tá? Aparenta que eu estou desviando Apocalipse. Não estou desviando, não, irmãos. Isso está dizendo aqui. Vamos para Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Olha só. Leia comigo, por favor, leia comigo. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Acabou de morrer. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Para quê? Para estar em cima dos olhos da pedra. Lembre-se que é o capítulo 3? Esses olhos estão em cima da pedra. Para quê? Para que essa pedra seja transformada em produto de edificação. Aí continua o versículo 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostrados diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoava um novo canto, dizendo: agora preste atenção o que eles estão cantando. Preste atenção nisso, irmãos. Ó, esse aqui é fundamental. Digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto. Ó, o cordeiro acabou de morrer. Foste morto. E com o teu sangue. E o que a redenção do Senhor produziu? Um sangue para comprar pessoas para Deus. Ó, e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, os 4 cantos da terra, de todas, por isso são 4 coisas, ó, tribo, língua, povo e nação, 4, que mostra toda a terra. É os olhos do Cordeiro foram enviados por toda a terra para comprar pessoas de todas as partes da terra. Para quê? Para quê? Vai falar agora, ó. E para o nosso Deus, os constituíste. Constituíste quer dizer houve uma mudança de constituição, houve uma transformação. E os transformaram. Eles eram pessoas que estavam preocupadas com os seus povos, com as suas línguas, com as suas nações, com as suas culturas, com a sua pátria, com o seu interesse na terra, com tudo. Mas agora eles foram modificados. Eles agora, todos eles, que eram de povos diferentes, que havia divisões entre eles, cada um tinha uma opinião, uma maneira de agir, uma cultura, agora eles são transformados, constituídos em um reino só. E os constituístes reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Quem é esse? Está constituindo os vencedores que vão reinar com o Senhor sobre a terra. Isso quer dizer que houve uma edificação. Então, baseado nesse versículo, irmão, nós entendemos exatamente o propósito de Deus. Cristo ascende como cordeiro, envia os seus 7 espíritos, que são os seus 7 olhos, são os olhos do cordeiro, começa a prescrutar toda a terra. E ele começa então a separar os escolhidos, predestinados, um após o outro de cada nação. E esses que foram separados foram os que foram comprados pelo sangue, que aceitaram a redenção do Senhor, que aceitaram o sacrifício de Cristo. E quando alguém aceita o sacrifício de Cristo, a redenção é comprado com sangue, quer dizer que ele se converteu. Ao se converter, ele entende agora que o propósito eterno de Deus em salvá-lo não é para que ele fosse um cristão melhor, tivesse uma vida maravilhosa nessa terra, e ele fosse feliz, e tivesse na presença de Deus, e fosse em reuniões maravilhosas, e ele se tornasse um cristão poderoso, individualista. Não, é agora ele está sendo transformado, constituído num reino só. Eram vários reinos terrenos,
Eram várias tribos, povos, nações, mas agora viraram um reino só. Que reino? É o reino milenar, não é? É o reino de Deus. E reinarão sobre a terra, sacerdotes do Senhor. Ou seja, eles foram salvos para servir ao Senhor. Sacerdotes foram salvos para reinar com o Senhor. Mas isso mostra para nós que o objetivo do Senhor, quando salva cada crente nessa terra, o sentimento do Senhor para cada crente é que ele reine. Você sabia disso? Quando o Senhor salvou e salva cada pessoa nessa terra, ele já vê um vencedor em potencial que vai reinar. Pelo desejo do Senhor, é que todos os seus filhos reinassem. Todos que foram salvos, eles tivessem envolvidos com a edificação da igreja. Todos eles, o Senhor quer que todos os seus filhos, ao salvar, a comprá-los com seu sangue, ele quer que todos eles sejam sacerdotes que o sirvam e que reinem, que tenham a coroa da justiça, que reinem, que sejam vitoriosos. E por que nem todos vão ser? Porque muitos não quiseram. Porque muitos que foram salvos não quiseram ficar debaixo do olhar do Cordeiro que transforma. Mas aqueles que quiserem ficar debaixo do olhar do Cordeiro que transforma, o tempo todo olhando para o Cordeiro, eles serão constituídos em reino e sacerdotes. Eles vão se transformar em pedras preciosas antes de todos os outros. Um dia. Aí você pode falar assim, mas Gustavo, quer dizer, então, peraí, Gustavo. Quer dizer, então que Deus quer e não consegue? Muitos falam assim, né? Muitos usam essa expressão. Quer dizer que então Deus tem alguma coisa que ele não consegue, que ele quer, ele não vai conseguir? Não, é verdade. Tudo que Deus quer, ele consegue. Ah, mas está falando que nem todos vão reinar? Não vão reinar no reino milenar. Mas, no final da Bíblia, Deus vai então obter o que ele sempre quis. Lá em Apocalipse, todos os filhos de Deus, sem exceção, vão se tornar um reino e sacerdotes. Todos, sem exceção. Os que começam a reinar antes, por 1000 anos, são os que vão ter o galardão, que foram transformados antes. Os que serão sacerdotes do Senhor durante 1000 anos, no reino milenar, antes de Jerusalém, é porque foram transformados primeiro. Eles passaram mais tempo na presença do Senhor, no olhar do Senhor, no olhar do Cordeiro. E eles se tornaram, já envolveram mais com a edificação do Senhor, deixaram os olhos ficar em cima da pedra, que são eles, até transformá-los em algo para edificação. Os outros que não quiseram, perderam os 1000 anos. Mas depois, no final, todos serão transformados em pedras preciosas da Nova Jerusalém. Por isso que a Nova Jerusalém, olha lá, quer ver? Ó? Quer ver? Ó, quer ver? Ó? Vou mostrar para os irmãos aqui. Ó. Olha Apocalipse capítulo 22. Olha lá. Apocalipse 22, o último capítulo da Bíblia. Olha como é que Deus vai obter o que ele quer. Apocalipse 22. Olha que tremendo, irmãos. Versículo 1 fala assim, ó. Então me mostrou, Apocalipse 22, versículo 1. Leiam, eu vou terminar aqui, leiam aqui, ó. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro, ó. O Cordeiro está sempre em vista. No meio da sua praça, de uma ou outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará, nela onde? Na Nova Jerusalém, estará o trono de Deus do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Quem são os seus servos, né? Aí vai adivinhando aí. Contemplarão a sua face, ó. Contemplarão a face. Vão gastar eternamente com olhar para os olhos do Cordeiro. Contemplarão a sua face e na sua fonte está o nome dele. Vai estar escrito o nome de cada um de nós, o nome do Senhor. Ó, então já não haverá noite, nem precisarão eles de luz da candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. Por quê? Porque eles olham o tempo todo para o rosto do Cordeiro. E o que eles farão? E reinarão pelos séculos dos séculos. Ou seja, no final, todos os servos do Senhor, todos os filhos do Senhor vão servir ao Senhor, sendo sacerdotes, e reinarão por toda a eternidade junto com o Senhor. No final, todos que o Senhor comprou serão
reis e sacerdotes eternamente, pedras preciosas eternas, porque viverão eternamente contemplando a face do Cordeiro. Mas quem são vencedores? São os que fazem isso mais hoje, gastam tempo hoje, e eles então vão reinar um antigozo, primeiro, 1000 anos antes que o resto todo. Isso é o prêmio dos vencedores. Irmãos, eu paro por aqui. Jesus é o Senhor. Então, hoje nós falamos sobre o olhar transformador do Cordeiro, como o Espírito Santo transforma. Irmãos, como eu quero e preciso viver debaixo desse olhar desse Cordeiro. Oh, esse olhar é tão maravilhoso, né? Tão penetrante, não é? Semana que vem nós vamos continuar, né, no capítulo 5, e aí nós vamos entrar em outros aspectos aqui, tá bom? Jesus é o Senhor.